Jair Bolsonaro tem como adversário a Constituição de 5 de outubro de 1988. Ele odeia a Constituição. Primeiro, ele a desconhece. Ele odeia de ouvir falar, porque ele nunca leu a Constituição. Ele é um homem ignorante, preguiçoso, né? Não se dedica aos estudos, daí o fracasso na carreira militar. Ele saiu da carreira militar com desonra, não podemos nos esquecer. Ele não gosta da Constituição, porque ela logo no seu início, no artigo 1º, né, no inciso 3, diz que uma das bases do Estado democrático de direito é a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, no artigo 5º da Constituição, inciso 3, diz: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Não podemos esquecer que ele tem como ídolo um torturador, um assassino que manchou a honra do Exército Brasileiro, o então capitão Carlos Alberto Brilhante Ustra, que aqui em São Paulo, no DOI-CODE, no então 2º Exército, na Rota Utóia, assassinou covardemente, torturando dezenas de brasileiros. E ele tem esse torturador, esse assassino como herói. Isso quando a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 3, diz: não custa repetir, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ele odeia a liberdade de imprensa. Aí ele quase que saliva, ele fica indignado, mas ele não sabe que a Constituição, no seu artigo, no caput do artigo 220, reza que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado ou disposto nessa Constituição. E olha quão importante é esse artigo. Artigo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Por outro lado, se nós olharmos outros artigos da Constituição, por exemplo, lembrar o artigo 231, que ele também odeia, por isso que eu falo que ele tem como adversário a Constituição, quando a parte que trata o capítulo 8, o artigo 231, no seu caput, diz: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E olha o parágrafo 3º, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, veja o que ele anda falando, das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional e etc. Ou seja, percebam, eu peguei 5 questões muito rápidas da Constituição, que é adversária do autoritarismo neofascista de Jair Bolsonaro. Hoje, graças à Constituição de 5 de outubro de 1988, nós temos instrumentos para impedir que esse projeto neofascista possa se consolidar e tomar todo o aparelho de Estado e impedir as nossas liberdades, entregar o Brasil a interesses estrangeiros, né? Ampliar a destruição do meio ambiente, violar os direitos humanos. A Constituição é a nossa garantia contra o governo neofascista de Jair Bolsonaro.